Vamos lá então, alunos, resolver o nosso plano de ensino tutorado 4, semana 4 de filosofia. São atividades muito tranquilas, muitas delas são pessoais. Lembrando que nós vimos e estudamos sobre a questão do ser em Martin Heidegger, mas pegando outros filósofos, elementos que conduzem a pensar a morte para valorizar cada instante da vida, né? O ser no mundo, a existência, a valorização do individual dentro de um elemento que é a sociedade, né? A primeira questão é para a gente retomar sobre um pouco a história da filosofia, perpassando várias correntes filosóficas, né? E perceber quais alternativas aqui são verdadeiras ou falsas, que vocês podem ver que tudo conduz para a letra B, né? Onde nós temos a primeira, a segunda e a quarta verdadeira. Mas assim, colocando aqui já, a primeira, se fosse num concurso, numa prova de seleção, a gente poderia até recorrer que ficou algo aqui que fica em dúvida, né? Porque esse aqui tem um sentido explicativo, de adição, né? Porque aqui conduz que a mitologia ela tem um elemento do logos, não é muito característico da mitologia o elemento do logos, mas a narrativa, enquanto interpretação mais imediata da realidade, daquilo que, mesmo que muitos mitos nos levam a refletir, prepassando o logos, mas o logos é característica mais dos pré-socráticos em diante, né? Mas como fica uma certa ambiguidade aqui, de uma maneira que conduz a perceber mais que ela seria verdadeira, né? Mas deixa aí um ponto de interrogação para nós. A 3 é falsa porque o teocentrismo, principalmente na Idade Média, que corresponde, né? Então a preocupação é mais pelas instituições, pelos poderes, do que realmente a preocupação com o indivíduo isolado. A preocupação com o indivíduo isolado é da modernidade em diante. Então é o contrário do que diz aqui, né? A 5, o existencialismo, a existência, elementos que fazem parte da filosofia contemporânea, eles são, de uma maneira, não é egoísta, mas é uma identidade própria do homem contemporâneo, que é mais individual. Individual não é individualista, egoísta, é valorizar cada ser na sua diferença, na sua particularidade, naquilo que constitui, e não é desordenado, ao contrário, é ordenado dentro de uma cosmologia aí, que implica características de um ser humano que está ligado a um todo, né? Não só alguém simplesmente lançado no mundo para contribuir para uma engrenagem maior. Não, o próprio ser humano é a engrenagem desse mundo. Então nós temos aí a letra B. A número 2 é muito pessoal, então fica difícil até de fazer apontamentos, mas é bom perceber que quando a gente faz esse tipo de exercício, né, que é um exercício interessante, não é um exercício de autoajuda, mas um exercício que faz parte, está intrínseco à filosofia, porque quem pensa, filosofa o mundo é a partir de si, então não pode se colocar à parte do mundo, né, como se fosse uma visão aí tanto positivista como de outras dentro da sociologia, para você analisar algo, colocar-se à parte. Quando nós refletimos sobre qualquer elemento, nós temos o nosso histórico pessoal. Então a gente, o olhar no espelho, avaliar e refletir a própria vida, que é encarar aquilo que somos, né? Nós somos um todo, uma história que perpassa alegrias e tristezas. Isso é um exercício muito importante no crescimento pessoal, para a gente saber quem nós somos, para saber o eu no mundo. Então esse exercício aqui não é
para a gente gerar desconfiança, o que se quer, né? Não, é um exercício realmente de perceber o eu no mundo dentro dessa perspectiva heideggeriana, né? Da filosofia de Heidegger. A número 3, ao redigir, né, e fazer esse exercício, o que te vem, quais sentimentos, por quê, né? E sempre vem um sentido de desconfiança quando a pessoa não está treinada nessa perspectiva de falar quem você é, e a gente percebe isso em muitos adultos, muitas pessoas até intelectuais que têm dificuldade de falar quem é. Como se falar quem é falar seus podres, ou aquilo que esconde, ou aquilo que é muito particular. Não é nesse sentido. Falar quem eu sou perpassa aí sentimentos, perpassa características que são singulares, e a gente só consegue realmente partilhar ou olhar para nós mesmos quando a gente faz esse exercício. Tem que fazer um exercício, tanto de falar com pessoas mais próximas. A gente acontece de ter experiências de realmente partilhar quem somos, e depois o outro aproveitar dessa situação e a gente criar muros em volta, né? Mas é sentimento de observação, de alegria, de satisfação das minhas conquistas, de olhar aquilo que são os meus limites, de saber quem eu sou e para onde eu vou. Então é um elemento importantíssimo na filosofia contemporânea, né? Se conhecer. Porque se nós percebemos em toda a história da filosofia que sempre tem um foco, né? O universo, a sociedade, o indivíduo racional, o indivíduo aí numa questão mais religiosa, conhecer a Deus, conhecer a humanidade. E agora na contemporaneidade nós fazemos o exercício de nos conhecer. Qual análise você faz da sua vida, né? Quais que são o foco dos raciocínios para atingir os meus objetivos, né? Eu coloquei aqui alguns elementos também que nos ajudam a pensar. Tudo que batalhei para evoluir, hoje eu colho os frutos. Então, isso eu falando pessoalmente, eu, professor Denis, tudo que eu colho é aquilo que eu mesmo planto. E isso te dá uma satisfação. E o que eu planto hoje, seja na forma de formação, na forma acadêmica, na forma pessoal de relação comigo mesmo, com os outros, na forma profissional, isto vai fazer com que eu colha bons frutos depois também. Então eu preparo sempre aquilo que eu vivencio pessoalmente no dia a dia, é uma vivência existencial do hoje, mas também eu sempre planto aquilo que eu vou, porque a gente sempre tem projetos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Então o ser humano, eu penso que ele sempre perpassa esses 5 elementos, né? A gente vai ver em certos momentos da história que são 3, 4. Hoje nós estamos no contexto que o ser humano ele é amplo, né? Ele é um elemento pessoal, existencial, é profissional, que perpassa arte e técnica, né? É relação é na família, na sociedade, em todo elemento de relação, seja com o eu pessoal, com o eu profissional. É transcendente, sempre tem uma experiência que vai além do objetivismo, né? Do momentâneo. Um ser que talvez ele perpasse uma característica de sonho, religioso, transcendental. E a natureza, o meio ambiente, todos os outros seres humanos são relações também que nós cuidamos, né? O cuidar de si, cuidar dos outros, penso assim que perpassa esses elementos. Então fechamos esse PET 4 de forma gloriosa, nesse sentido de refletir elementos tão importantes na nossa filosofia contemporânea existencial, né? E nos preparamos aí para o PET 5, que está vindo, começa na semana que vem, para assim aprofundarmos na arte do pensamento, que é a filosofia. Até mais, até a próxima aula. Um abraço a todos.